Vamos supor que você venda o seu carro e algum tempo depois comece a receber notificações de multas e débitos. Então descubra que o veículo ainda está em seu nome. Esse tipo de situação é mais comum do que se parece. No quadro Espaço do Consumidor de agora, vamos entender quais são os direitos e responsabilidades e o que fazer para resolver a questão. Por isso, eu converso agora ao vivo com o parceiro da TV Record e assessor jurídico do IBEDEC, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o advogado Antônio Tavares. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Uma honra estar aqui em nome do IBEDEC. Sobre a venda de veículos, quer dizer que vendeu o veículo, tem que transferir a propriedade. Tem que transferir a propriedade, mas se por acaso o cidadão não conseguir fazer essa transferência, quem é o dono do carro, que está vendendo, ele tem que ter a cópia autenticada do CRLV do veículo, que é o documento que se apresenta no Detran para transferir. E a cópia da carteira de motorista do comprador. O que está acontecendo muito hoje, Antônio, é o seguinte, o empresário, por exemplo, que vendeu um carro, se o comprador não fez a transferência e não está pagando o IPVA e está deixando as multas, os débitos de IPVA terminam ficando vinculados ao CNPJ da empresa desse empresário. Mesmo se o carro estava só em nome do empresário, vinculado ao CPF dele. E não ao CNPJ. O carro é da pessoa física, aí ele vendeu, o comprador não transferiu. E esse carro começou a gerar débitos em nome do CPF da pessoa física, do empresário. Com o passar do tempo, isso entra no conto corrente fiscal da Secretaria de Fazenda. É um débito com o Estado, fica registrado lá na Secretaria de Fazenda e muita gente agora, nessa fase que nós estamos, tem que preocupar com isso porque outubro, novembro, ele perde o Simples Nacional por conta desse débito. E ele passa a ter problemas até para trazer mercadorias. Por exemplo, se é o comerciante que compra mercadoria de outros estados e passa pela nossa barreira, ele começa a ter problemas por conta desse débito do carro. Então o assunto é muito mais sério do que parece. E, além disso, além desse problema que só o empresário que precisa estar registrado na Cefaz tem o problema que nós colocamos aqui, que é a multa e os pontos na carteira. O grande problema é que as pessoas estão indo lá no IBEDEC procurar, olha, aconteceu isso, faz 2, 3 anos que eu vendi o carro e a Cefaz agora está prejudicando a minha empresa e eu não sei o que eu faço. Eu falo, me dá o nome, o RG, o nome, o CPF, a carteira de quem comprou. A pessoa não tem mais o documento. Então, fica difícil conseguir trabalhar. Não pode, então, preventivamente, a pessoa vai vender o carro, exigir do comprador, vamos juntos lá ao Detran para transferir a propriedade? Não poderia agir assim? E se essa pessoa não aceitar, fala assim, então não fazemos o negócio, pronto. O primeiro conselho é esse, não faça a venda do seu veículo sem a imediata transferência junto ao Detran. Agora, se por algum problema não pôde ser feito ali na hora, geralmente a greve, tem o problema do sistema do Detran, está sempre caindo, que é um caos também, você vai ter, quando você vai no cartório passar o documento, você vai pegar uma cópia autenticada desse documento. Você tem que dar o original para o comprador e a cópia autenticada fica para o vendedor, junto com a carteira de motorista de quem está comprando. Tem que ter uma carteira de motorista, porque você, se receber multas depois, você vai ter quem indicar. E tem um complicador também, porque se o vendedor do carro vier a falecer, a família pode herdar a propriedade desse veículo, porque ela não foi transferida. Sim. Ainda tem essa questão também. Quer dizer, o comprador também tem que se precaver e fazer a transferência. Exatamente. E são vários problemas. Imagina o seguinte, o comprador não fez a transferência do carro e bateu esse veículo. Se esse cara for, a princípio, uma pessoa de pouca índole, deixou ali o acidente, fugiu, acidente com morte, geralmente o cara deixa o carro e foge. A ação inicial vai ser movida contra quem consta como proprietário do veículo. E aí, para você explicar que vendeu e que não sabe para quem que você vendeu. Então, o primeiro cuidado é, além da cópia autenticada, você tem que ter os registros todos do nome, RG, CPF, endereço.
Bom, eu não tenho isso. E agora? Se você não faz ideia, tem que dar um jeito. Você não consegue ir no Detran tirar uma segunda via, você não consegue no Detran fazer transferência sem os documentos que o Detran exige. E aí, muitas vezes, é o que a gente está sendo obrigado a fazer uma medida judicial que é cara. A pessoa gasta um dinheiro alto para... É uma ação movida contra a Cefaz, contra o Detran, para tentar bloquear isso lá no cadastro, evitar as vendas, evitar nova venda e evitar multas e infrações. Obrigado. Em nome do IBDEC, eu agradeço.